As 3 atitudes sábias da Rainha Esther que vão fazer você elevar o nível da sua feminilidade e conquistar o seu marido. Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora e terapeuta de mulheres e há 8 anos eu ensino mulheres a se tornarem fortes, sábias e maduras, se conectando com a sua essência feminina. E nesse domingo, novo quadro por aqui, todo domingo nós vamos falar sobre espiritualidade e feminilidade e hoje nós vamos aprender com a Rainha Esther. Sim, a Rainha Esther do Antigo Testamento, uma mulher sábia, feminina, linda, poderosa em Deus, que fez uma revolução e nos deu uma lição de como a nossa feminilidade precisa ser trabalhada no relacionamento com o nosso esposo. Se você está chegando por aqui agora, se você não é inscrita no canal, já se inscreve. Por favor, esse vídeo precisa ir a muitas mulheres. Eu quero de verdade que esse vídeo vá a muitas mulheres. Eu sei que já tem centenas de milhares de vídeos sobre a Rainha Esther por aqui, mas eu quero trabalhar o feminino da rainha para você entender o quanto você está errando, falhando na comunicação com seu esposo. Você quer conversar, você quer falar, mas você não está fazendo a coisa certa. E eu vou te mostrar o que eu aprendi com a Rainha Esther, que mudou completamente a minha maneira de conversar com meu esposo. E antes mesmo que você saiba sobre a Rainha Esther, eu quero te contar um pouquinho de como foi comigo. Eu e Renato, nós sempre nos demos muito bem mesmo. Nós sempre tivemos um diálogo, tanto que nós fomos primeiro amigos antes de sermos namorados. Porém, durante esse tempo aí de 8 anos em que eu saí do hospital, voltei para casa e fiz o meu retorno, o resgate do meu feminino, eu percebi que a maneira como eu estava lidando com ele era terrível. Porque era assim, as conversas eram estressantes, eu falava, era monótona, né? Era assim, era eu falando sozinha, era um monólogo, né? Não é monótona, é um monólogo. Era um monólogo, eu falava, às vezes chorava, às vezes me irritava, às vezes eu irritava ele. E ele ficava quieto e só dizia, tá bom, então tá. E acabava o assunto. E isso me deixava muito mal. Eu ficava péssima. E muitas vezes, eu tenho que admitir pra você, muitas vezes eu irritava tanto ele, eu queria tanto continuar, eu ficava instigando tanto ele, que já teve uma vez que nós brigamos feio por causa disso, porque eu tirei o Renato da paciência dele. Eu tirei toda a paciência do Renato e nós brigamos feio. Foi uma briga muito feia. Graças a Deus passou e ali, naquele dia, naquela conversa, eu pude entender que eu estava sendo muito tola, que eu estava sendo uma verdadeira menina, uma mulher extremamente tola. E aqui agora é por isso que eu vou explicar para você, a partir disso, né, dessa experiência, o quanto a Rainha Esther me ensinou. Se você não conhece a Rainha Esther, existe um livro, né, do Antigo Testamento que fala sobre a Rainha Esther. Esther era uma judia, era uma israelita. O rei Assuero tinha tido uma esposa, a esposa foi embora, abandonou ele, porque não queria ser submissa a ele, e então naquela época o rei convocou as jovens do seu reino para que ele escolhesse a sua rainha. Então o tio de Esther, o Mardoqueu, ele chama Esther e diz, olha, esse é seu lugar, você vai se vestir, você vai se ornar para que ele te escolha. E a Rainha Esther aceitou aquela convocação. Afinal de contas, o rei tinha poderes sobre o povo israelita. E se ele se casasse com uma israelita, certamente ele poderia salvar aquele povo. Então, a primeira lição é essa. Quando você se casa, você aceita de Deus, você recebe de Deus a missão de salvar o seu povo. O seu povo, a começar pelo seu esposo. Sim, a começar por ele. E isso precisa estar na tua frente o tempo inteiro. Assumir a missão da vocação do matrimônio é aceitar a missão da salvação do seu esposo, aconteça o que acontecer, e do seu povo.
A partir daquele momento, Esther estava num lugar em que ela tinha recebido de Deus o poder físico e espiritual de salvar pessoas. Olha que interessante isso. Então, casar com o rei Assuero não era ser rica, ser famosa, não era ter aquele esplendor, não. Foi bonito, foi. Tanto é que o rei Assuero se encantou por Esther logo no primeiro olhar, né? Foi amor à primeira vista, ele se encantou com Esther. E ele então escolheu Esther. Esther foi eleita e foi escolhida pelo rei. Acontece que o rei tinha um administrador que era completamente contra o povo israelita. Você conhece alguém que é inimigo do povo israelita? Ah, sim, eu acho que eu também conheço alguém que é inimigo do povo israelita. E aí, esse administrador do rei começou a querer fazer o rei decretar leis de morte contra o povo israelita. E foi exatamente o que ele fez. O rei, influenciado por aquele homem, influenciado pelo inimigo dos israelitas, promulgou uma lei, fez lá uma lei assinou a lei que determinava a morte dos judeus. Esther não se calou. O seu tio Mardoqueu veio a ela e disse: Esther, essa é a sua hora. É a hora de você salvar o seu povo. Você está aí para isso. E então Esther tomou atitudes muito sábias. Bom, a primeira coisa que Esther não fez, vem cá que a gente precisa conversar, ficar de cara feia e começar a ensaiar um monte de coisas para falar e julgar aquele marido. Esther não fez isso. Esther sabia que era rainha daquele reinado. Esther sabia que tinha um rei diante dela, que precisava ser respeitado, que precisava ser tratado com a devida dignidade. Você tem tratado seu marido com dignidade? Você tem sido a rainha do seu rei? Você tem sido a dona do coração desse rei? Bom, daqui a gente já conhece, já imagina como é que vai ser daqui para frente, né? Talvez você não conheça os detalhes da história de Esther. Mas vamos lá. E então a Esther convocou o povo israelita para fazer 3 dias de jejum absoluto. Todo o povo se vestiu de saco, né, que era o símbolo da humildade, fez jejum durante 3 dias, enquanto Esther rezava ao Senhor. Quando você vai conversar com seu marido, você conversa por você mesmo ou você pede orientação a Deus? Quando você pede orientação a Deus, você quer que Deus te dê a sua razão? Ou você está pautada na vontade de Deus? Pensa sobre isso. Então Esther precisava conversar com o rei. A partir daquela conversa, ele ia saber, inclusive, algo que ele não sabia, que era um segredo de Esther, de que ela era israelita, de que aquele povo que ele estava condenando, ela fazia parte dele e que ela morreria também. Mas Esther primeiro foi a Deus. Esther primeiro se preparou espiritualmente, preparou o mundo espiritual ao redor dela para conversar. Você sabia que existe um mundo espiritual ao seu redor que batalha por você e que precisa ser preparado para uma boa conversa? Sim ou não? Então vamos lá. Esther fez 3 dias de jejum junto ao povo, o povo que ia ser destruído, que sabia que Esther poderia ajudar. Você tem amigos, auxiliares, intercessores? Você pede ajuda ao céu? Você tem? Isso é muito importante. Então, depois dos 3 dias de jejum, Esther assumiu a rainha que existe dentro dela e que precisava se colocar ali. Esther se ornou das melhores joias. Esther ficou linda, porque ela já era linda, mas imagina só, 3 dias de saco puro, né? Jejum, oração, sem maquiagem, sem nada. E depois, então, Esther não foi correndo, igual uma louca de saco, falar com o rei. Não. Ela cumpriu exatamente os passos que precisava cumprir. Qual? Primeiro, se ornou. Ela já estava ornada espiritualmente. Ela se ornou fisicamente. Ela voltou a ser aquela mulher linda, maravilhosa, a rainha. Ela assumiu o lugar dela de rainha. E aí pensa, ela chamou ele lá e diz, vem cá que eu quero falar com você, vamos conversar. Não. Esther então deu 2 banquetes, convidou o rei para 2 banquetes.
ele e o administrador. E ela colocou o melhor banquete, ela mandou fazer as melhores comidas, ela encheu o coração daquele homem com um banquete. E sabe o que significa esse banquete? É uma acolhida, é um presente, é uma docilidade, é uma cortesia. Você dá cortesias ao seu esposo, você prepara o ambiente. Quando você vai conversar com seu esposo, ele se encontra tudo um caos, você não faz nada, você não se arruma, você só vive de cara feia. Para uma boa conversa, você só tem o seu argumento? Esther não. Esther preparou 2 dias pacientemente, tranquilamente, para falar com seu esposo. E então, no segundo dia, Esther pediu permissão para falar com o rei e o rei já estava completamente pronto para ouvir, acolher tudo que Esther falava. E ali então Esther abriu o jogo para a verdade. Esther não levou o sentimentozinho dela. Esther não fez chantagem emocional. Esther falou a verdade. Esther estava comprometida com a verdade, com a beleza, com a bondade. Esther foi ouvida pelo seu rei, porque se colocou humildemente, pacientemente a serviço da verdade e do seu povo. E o que aconteceu? Este rei foi fiel, salvou o povo, mandou matar o seu administrador, Amã, e então a amou e ornou mais ainda a sua querida esposa. Veja, eu tenho certeza que você está aí, ó, envergonhada com a maneira como você vai conversar com o seu esposo. Mas vamos recapitular? Esther primeiro preparou o mundo espiritual. Tem certeza que você tem preparado o mundo espiritual ou você só diz, Senhor, me dá paciência? Esther se ornou. Esther sabia, estava comprometida com a verdade e não com a razão dela mesma. Esther preparou um banquete. Esther se preparou, se ornou com as melhores joias, com aquilo que ela tinha de melhor. Você imagina como estava linda aquela rainha? E por fim, Esther se preocupou com a verdade e com a salvação dos seus. Se não fosse isso, Esther não seria a rainha Esther, a prefiguração da sabedoria de Maria. Não sei se você sabe disso, mas ela a rainha Esther é a prefiguração de Nossa Senhora. E hoje eu quero convocar você a ser uma comunicadora, uma mulher sábia no seu casamento. Aqui a gente está trabalhando a espiritualidade, mas dentro de uma realidade que é o seu casamento. Talvez você tenha sido até agora uma menininha, sentadinha na cadeira, em que você não faz nada e que você quer só jogar em cima do seu marido as acusações, as críticas, os apontamentos, mas não traga uma solução, nem mesmo em você. Não há bondade, não há comprometimento com a verdade, apenas com a sua razão. Talvez hoje você precise de uns 30 dias de oração, mais uns 30 dias de banquete. Talvez as coisas estejam tão ruins dentro da sua casa que vocês não consigam mais conversar que precise disso. Ou não. Ou talvez você só precise de um pinguinho. Uma atitude a mais. Quem é você hoje? Uma tola ou uma sábia, como a rainha Esther? Escreve aqui nos comentários qual foi a parte desse vídeo que você mais gostou. Coloca aqui pra mim, partilha comigo e me conta qual a mulher da Bíblia você quer ver um vídeo aqui. Me conta aqui, eu quero falar de você. O próximo nosso vídeo vai ser sobre a mulher de Herodes e sua filha, porque eu vou falar sobre isso e você vai ver. Mas eu quero também ouvir a sua opinião. Quero saber do que você quer que eu fale. Vamos juntas? Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com as amigas que precisam ocupar o seu lugar de rainhas do seu lar, no coração do seu esposo. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau.